E aí, caríssimos vestibulandos, tudo bem? Vamos fazer agora um comentário sobre essa prova espetacular de história de hoje, dia 8 de julho de 2018. Vestibular da UES 2018.2. Olha aí, vamos lá, vamos comentar essa provinha agora? Solta a vinheta! Muito bem, senhores, vamos então à nossa primeiríssima questão de história, que é a questão 23 do gabarito 1. Vamos à leitura da questão. A historiografia recente não aceita mais uma ideia negativa sobre a Idade Média, porque considera essa ideia um juízo de valor do humanismo renascentista, que pretendia ligar-se diretamente ao pensamento clássico da antiguidade greco-romana. Atente ao que se diz a seguir em relação à Idade Média, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Olha aí, pessoal, que questão sensacional, né? Uma questãozinha que vai trazer aí, olha, um pouco de historiografia e de Idade Média, justamente mostrando essa releitura, esse revisionismo histórico que se tem feito sobre esse período tão interessante da história europeia ocidental. Bom, é importante salientarmos aqui que o revisionismo histórico ele tem mostrado, né, uma Idade Média bem diferente daquela que é retratada pelos humanistas. A gente sabe que os humanistas retrataram uma Idade Média repleta de obscurantismo na área do conhecimento, cheia de fanatismos religiosos, decorada com cores escuras, né, sombrias, em um ambiente de trevas e de pessoas repugnantes. Foi essa a imagem que os humanistas traçaram sobre a Idade Média. Bom, hoje nós temos uma outra visão. É claro que a Idade Média não era um palco luminoso, sem dúvida, mas tampouco era essa tragédia que tentaram pintá-la. Temos aí algumas obras que são excelentes para se fazer essa releitura. Vou citar aqui 3 obras para vocês que são sensacionais. Por exemplo, Os Manuscritos Medievais, de Christoph Hamel. Excelente obra que vai retratar um pouco sobre isso. Outra obra que eu poderia citar para vocês é As Impressões da Idade Média, do Ricardo da Costa, inclusive brasileiro. E, é claro, vou citar aqui um clássico que vocês poderiam fazer uma leitura quando tivesse um certo tempo, que é Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, do grande Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt. Ou seja, meus amigos, com essas obras, a gente tem justamente essa Idade Média bem diferente daquela que foi retratada pelos humanistas. Então, com base nessas informações, vamos analisar as opções que nós temos e dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Olha aí, nesse período foram extintas algumas línguas e literaturas. Pessoal, este item está falso. Helder, por que falso? Pessoal, olha, na Idade Média nós vamos ter, na verdade, o surgimento de inúmeras línguas, até porque houve uma verdadeira fusão, uma verdadeira mistura da cultura bárbara com a cultura romana, ou seja, você vai ter aí, né, a mistura do latim com uma diversidade de línguas bárbaras. Então, não falamos em extinção, mas falamos em, né, criação, em surgimento, tá bom? Então, primeiro parêntese, falso. Ocorreu um aumento demográfico causado por uma maior produtividade? Verdadeiríssimo, pessoal. Nós vamos perceber que a partir do século X, com a redução das invasões bárbaras, o homem europeu ele pôde ter uma certa tranquilidade. E com isso, ele vai se dedicar às técnicas agrícolas, desenvolvendo novas técnicas, o que fez aumentar a produtividade agrícola e, consequentemente, o que vai fazer com que a população também aumente. Então, o segundo parêntese, verdadeiro. Vamos ao terceiro. Houve um dinamismo social impulsionado pelos comerciantes e artesãos? Verdadeiríssimo, moçada. Pode colocar um Vzinho aí. Por quê? Porque nós sabemos que principalmente a partir da Baixa Idade Média, com
o renascimento comercial, o renascimento urbano, que são consequências, inclusive, do movimento cruzadista, houve um verdadeiro dinamismo social impulsionado, tá certo? Por comerciantes e artesãos. Então, verdadeiro terceiro parêntese. Vamos para o quarto parêntese. Foram criadas as primeiras universidades. Exatamente, moçada, verdadeiríssimo também. Você vai ver que as primeiras universidades na Europa, elas vão datar ali do século XII, final do século XI, começo do século XII, ali em Bolonha ou Paris, tá certo? Então, nós temos uma sequência de cima para baixo, F, V, V, V. Está correta, então, a sequência do item A. Se você marcou o item A, você acertou esta questão. Beleza? Valeu, gente!